bastante conhecida, né? Somos conhecidos, a colega nova compartilhando, seja bem-vinda também. Estamos dentro de uma escola que ensina a viver vivendo. De que forma? Desenvolvendo justamente o aspecto da autoconsciência. Ou seja, a escola caminha no contrafluxo se formos comparar com a humanidade geral, com a própria sociedade. Porque o que buscamos? Que cada um se torne mais consciente, mais lúcido de si mesmo e possa, assim, pela própria autocognição, pelo seu autoconhecimento melhor, poder ir desenvolvendo um grau cada vez maior de assistência, de afetividade por si mesmo e aí também pelos demais, né? Então, através de quê? Através da própria autopesquisa, ele vai tornando-se um conhecido de si mesmo, vai descobrindo seus traços, suas qualidades, suas habilidades, dificuldades, talentos, medos, fobias, assim por diante, e vai, então, pouco a pouco, trabalhando com esses aspectos de uma forma homeostática, saudável. Não tem como a consciência evoluir no tapa. A pessoa precisa de uma determinada época, de um tempo, e esse tempo é variável para cada consciência. A evolução é, dessa forma, um processo gradual, e quem dá velocidade é o próprio condutor aí da sua programação, da sua CNX, da sua existência. Por que selecionamos esse tema de hoje? E que temos algumas ideias aí para compartilhar com vocês, poderemos também caminhar por outro lado, de acordo com as perguntas que vocês façam. Porque percebemos que dentro da escola, e eu penso que isso acontece também em outras instituições conscienciocêntricas, chegam consciências e muitas consciências com dificuldade na área do autoafeto, ou com desafeto, ou com falta de afeto, com alguma modalidade de ectopia, ou de disfunção afetiva. Então, esta foi uma das razões por que selecionamos o tema, para que possamos descobrir se temos alguma modalidade de ectopia, de desvio, qual é essa modalidade, o que orienta essa modalidade de desvio, como podemos superar. De que maneira? Descobrindo o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso atuar, o nosso mudar e o sustentar da evolução. Não tem como sustentar a evolução sem autoafeto. Daí o tema para nós nos parece prioritário. E o autoafeto envolve uma quantidade de variáveis, de características que precisam ser conhecidas, que precisam ser identificadas. Boa noite, bem-vinda. Então, a ectopia afetiva é um afeto deslocado, tá? Devido a uma carência afetiva, emocional, um trauma de uma vida passada mais repressora, mais hermética, mais maniqueísta, isolacionista, enfim, de acordo com as dificuldades de cada consciência. Então, a consciência fica muito dual. Ela tem dificuldade em integrar a si mesma e aceitar com a maior naturalidade tudo que a compõe. Enquanto a consciência ainda está rejeitando os seus próprios constituintes, sejam eles quais forem, ela tem alguma dificuldade com o afeto. Uma das características que notamos é exatamente esta possibilidade da consciência começar a aceitar-se melhor, né? Então, se ainda estiver com a sua raiz do temperamento muito em outras vidas, em outras CNX, ou o que nós denominamos de paragenética, que os terapeutas costumam mais falar em estrutura da personalidade, mas que existem pontos de contato entre esses dois conceitos, certamente estamos presos nesse retroego e precisamos torná-lo mais universalizado. Não adianta falarmos de teorias expansoras como é o universalismo, como é a cosmoética, sem aprendermos a construir isso de dentro para fora, em cada um de nós, e sem percebermos em que momento é que eu estou pisando na própria cosmoética. Então, se existe ainda anti-acolhimento,
A escola tem como dentro dos seus pilares o seu código de cosmoética grupal da escola, construído aqui por todos nós, pelas consciências e consciex que nos amparam neste trabalho. O primeiro aspecto, o primeiro pilar é exatamente o acolhimento. A consciência que ainda tem dificuldade com este acolhimento, quando que evidenciamos isso? Porque emite algum pensene ainda desafetivo, desequilibrado, impaciente, drenador de energia, por alguma razão, falta para esta consciência afetividade, compaixão, empatia, benevolência. A autotransafetividade ainda não foi descoberta para a consciência. A autotransafetividade é um desafio para todos nós, mas precisamos entender, iniciar e fortificar este pilar do autoafeto. Esta é uma das razões da palestra de hoje. Sintam-se bem à vontade para questionar, perguntar, participar na hora que você julgar relevante, e não pensem em nenhum momento que a sua pergunta não é prioritária. Ela será. Ela é sua e deve ser valorizada. Às vezes não é tão nossa, podemos estar falando através de alguma consciência ou de alguma consciência extrafísica, mas de qualquer forma ela é prioritária. Então fica aqui o convite para que vocês se valorizem muito desde agora, participem, coloquem as suas ideias para entender melhor. Para nós podermos trabalhar com o nosso próprio desafeto, nós precisamos dominar o estado vibracional. Por quê? Vamos até ter um curso, já aproveito, já faço o link, dia 16 de maio com o nosso colega sobre o estado vibracional, aqui na própria escola, inclusive com doação de livro que ele mesmo escolheu. Porque o estado vibracional nos leva ao domínio, ao conhecimento melhor das nossas próprias energias, do nosso próprio campo energossomático. E com isso nós vamos perceber se nós estamos derrubando aos outros, aos amigos, aos familiares, aos próprios compassageiros evolutivos, às vezes, se estamos derrubando a nós mesmos ou não. Então o estado vibracional atua não só como uma alerta para o domínio da energia, é uma técnica que vale a pena ser desenvolvida, como aquele momento em que nós não podemos assistir de peito aberto. O que quer dizer isso? Desavisados. Porque a necessidade surge a qualquer hora de uma assistência. Vocês vão verificar que tem momentos que são assistidos, momentos que estarão assistindo outras consciências. Isso é natural no processo de evolução. Mas quanto menos imaginamos a necessidade, às vezes intensa, de uma doação de energia. Então, quando eu digo não estar de peito aberto, é estar buscando estar atento e instalar de imediato esse estado vibracional para poder assistir com melhor qualidade e menos rebarba energética, né? Menos reverberação. Quanto mais difícil é a tarefa do esclarecimento, maior é a repercussão que chega ao praticante da tarefa do esclarecimento. E ela é desafiante porque ela exige de todos nós uma qualidade de dosar este afeto, para não ser demais para quem ouve, ou de menos, porque não tirar nenhum efeito. Daí porque em determinados momentos se busca essa impactoterapia mais cosmoética e é preciso ir com mais força, principalmente quando a amparalidade nos direciona e nesse sentido. Vocês estão me compreendendo? Eu já comecei a falar grego ou russo, japonês ou chinês, das nossas sirex anteriores, que podem não estar falando, já devem falar. Me questionem. Eu vou tentar não usar tantos conceitos, mas apenas tantos perguntem à vontade se tiverem dúvida de algum conceito nesse sentido. Então vamos conversar um pouco como é que desenvolvemos o autoafeto. Existem 3 funções essenciais. A primeira é o afeto, a segunda é a cognição e a terceira é a volição, a nossa vontade. As 3 devem trabalhar integradas e as 3 interferem
uma na outra. Se nós perguntássemos a vocês o que vocês pensam sobre autoafeto, que é a primeira prioritária, o que é autoafeto para mim? A colega estava falando do tema, né? O Odila, se me permite, uma colega da escola, voluntária da escola, e também responsável pela parte de pessoal, de recursos conscienciais, e a outra pessoa perguntou, autoafeto, o que é isso? Existe? Então vejo que é um conceito, inclusive, pouco conhecido. E ele tem relação com N outros conceitos. Eu até escrevi alguns aqui, vou dar aqui para vocês. Tem relação com autoestima, com autoamparo, com autorrespeito, com autocognição, com autoexperimento, com autoassistência, com autocompaixão, com autoconvívio, com autogratidão, com auto-holopensene, já explicamos melhor, com a sua auto-memória, com a sua auto-seriex, todas as vidas que já teve, com as suas modalidades de expressão, todas as formas que você usa para se comunicar, com seu auto-holocarma, isso é importantíssimo. Todas as contas que nós temos no nosso conjunto, resultado do somatório de rastros que deixamos quando não conseguimos assistir e daqueles que nós conseguimos assistir, né? Então é a nossa conta. Com auto-voluntariado, com o epicentrismo, com a erudição, com a benevolência, com a polimatia, com o temperamento. E vejam que é uma quantidade, isso aqui não esgota. Tudo isso está relacionado com o nosso autoafeto. Olha, as três que tu falaste, a primeira ainda não tem. Sim, pois não. As três que compõem essenciais: afeto, cognição e volição. Como para mim todos esses termos são novos, eu poderia pensar, quando você fala em consciência, o pensamento, poderia ser um pensamento sobre... É mais do que pensamento. Por quê? O pensamento é a primeira manifestação da consciência. E, sem dúvida nenhuma, o prioritário, o essencial, tanto que vamos conversar um pouco agora em seguida sobre a parte de Mater Pensene e tudo mais. Por quê? É de onde se origina tudo. Tá? Então, a consciência está ainda antes. Seria você, enquanto princípio consciencial, em toda a sua história. Todos os reinos que você já passou, até desenvolver, chegar no antropóide, vamos dizer assim, como ser humano, começar a ter a possibilidade de manifestar-se de forma autoconsciente, que os nossos irmãos evolutivos ainda não têm, mas nós já temos essa possibilidade, embora muitas vezes sejamos mais desumanos do que os nossos considerados subhumanos, né? Mas nós temos esse potencial graças à assistência de consciências lá na frente da evolução, consciências livres e consciências puras, que vamos conversar um pouco também sobre elas, nos deixar esse legado, essa possibilidade de desenvolvermos a autoconsciência. E a partir daí que realmente acelera o nosso processo de evolução, por podermos saber, eu sou um ser humano, eu penso assim, eu sinto assim, me manifesto dessa forma, assim por diante. Tá? Pouco a pouco talvez vá ficando mais claro para você esse conceito e vai perguntando, fica à vontade. Tá? Então, tínhamos perguntado a vocês o que cada um pensa que é autoafeto. Alguém conseguiu pôr alguma coisa no papel? O que é autoafeto? Alguns fizeram assim, outros tem. Eu vou ler o que eu tenho aqui escrito, mas não necessariamente precisa ser isso. Tá? Então, é um sentimento terno de afeição com respeito. Então, afeto já leva junto a ideia de respeito. Né? Ao manifestar um estado psíquico, moral, consciencial, de considerar-se uma pessoa benéfica no sentido maior, não de bom e de mal, e sim de benefício geral a si próprio e aos demais. Isso é afeto. Então sai daquela dualidade de identificar-se com o bom e com o mal, com o ruim, né? O bom, com o escolhido ou excluído, seja como for. Tá? Então o afeto já pressupõe isso. Como é que nós criamos esse conceito?
à medida que nós vamos tendo os nossos experimentos, que aceitamos ou rejeitamos, mas são nossos experimentos que nos enriquecem neste sentido. Mesmo quando a pessoa evidencia dificuldade de trabalhar com seus experimentos, ou até nega ou transfere para outro, ela pode aprender. Mesmo um experimento que ainda não chegou naquele nível de cosmoética que queremos ter, nos ensina muito. Ele é nosso. Ele não está em livros. Não tem como vocês passarem ou eu passar para vocês as minhas experiências. Então, experiência, valorizem as experiências de vocês. São prioritárias. E costumam todas elas nos ensinar muito se nós quisermos aceitá-las como fonte de aprendizagem. Isso é autoafeto. Posso fazer uma coisa? À vontade, sem pedir licença. O autoafeto tem a ver com a baixa autoestima? A autoestima é um aspecto do autoafeto. Então, ao contrário, o desafeto é baixa autoestima. O autoafeto é autoestima equilibrada. Nem em cima, nem embaixo da sola do sapato. O equilíbrio é importante. A equitatividade é importante no autoafeto. Talvez essa seja uma das grandes dificuldades das pessoas. Vamos falar um pouco mais sobre isso, que ficamos nessa dualidade. E aí não conseguimos ter autoafeto, porque a gente pula de um lado para o outro. E o nosso afeto fica prejudicado por isso. Ora nos identificamos com um lado, ora nos identificamos com o outro. Por quê? Porque ainda rejeitamos traços. Quando o traço fardo, o traço faltante, for tão bem aceito quanto é o traço forte, ficaria mais fácil. Mas ainda não é essa a nossa realidade, né? De aceitar nossas dificuldades, medos, traumas, seja lá em que nível for, da mesma forma que aceitamos qualidades. E para algumas consciências aqui presentes, eu diria, aceitar tão bem também os seus traços fortes, que às vezes a consciência rejeita o próprio traço forte, né? Que são as qualidades aí que temos. O que é autocognição para cada um de vocês? Pense um pouquinho. Cognição vem de cognoscer, conhecer. Quem deveria ser o maior autoconhecedor? Nós mesmos. Será que somos? Muitas vezes não somos. Mas o ideal seria que fôssemos, né? Conhecêssemos a nós mesmos tão bem que fôssemos de fato especialistas em nós mesmos. Mas essa forma de autoconhecer em grupo, como estamos agora, ela é prioritária. Porque todos os nossos colegas, que chamamos de compassageiros evolutivos, nos auxiliam na autocognição. Nos dão evidências, nos dão ressonância, nos dão reflexos, críticas, avaliações preciosas. Não desperdicem a crítica de ninguém. Avaliem com isenção, mas não joguem fora. Porque vocês poderão estar perdendo a oportunidade de autoconhecimento por isso. Tá? Às vezes aprendemos de que a gente nem imagina de onde vem esse conhecimento aí. Tá? Então, ter percepção de um conjunto de unidades do saber sobre nós é a autocognição. Né? As nossas lembranças, os nossos pensamentos estão aí dentro e vão caracterizar a consciência. Cada um de nós, rico de experiências, este é o nosso diferencial. Né? Existe, então, a autovolição. É o único atributo que se pode dizer que realmente é da consciência. É a vontade. O resto tudo é manifestação dos nossos outros veículos, agentes ou corpos. Mas a vontade é nossa. Não deleguem, não deixem de usar a vontade. É importantíssima a nossa vontade. E daí deriva tudo. Ela é a alavanca da evolução, é a nossa vontade. Precisamos conhecer e ver como é que eu uso a minha vontade. A consciência pode delegar tudo, menos ela mesma. Não podemos nos delegar, senão nós nos abandonamos. Ela tem a ver com a determinação?
Tem a ver. Tá? Porém, nem sempre a consciência usa a vontade determinada. Já deu um atributo que aí já sai da própria consciência, depende dos seus experimentos. Então, a consciência que usa a vontade determinada e outras têm dificuldade na determinação, que é um atributo importante, uma qualidade, um talento importante para evoluir, é a determinação. Precisamos entender como é que fazemos essa determinação. Né? Tudo certo por aí? Poucas perguntas por enquanto, continuo falando então. Existe então uma inter-relação entre as três funções e nós precisamos entender essa inter-relação. E a autopesquisa que permite isso. Facilita esse entendimento, porque a autopesquisa é essencialmente a investigação de nós mesmos, fundamentalmente de nossos traços conscienciais. Há poucos dias, a questão de 2, 3 semanas, nos demos conta da importância dos traços faltantes. Falamos muito dentro da conscienciologia em traços fardos, dificuldades, inabilidades, medos, traumas, fobias. Aquilo que a gente ainda não conseguiu, que nós ainda não conseguimos trabalhar melhor. Mas nos demos conta de que se a consciência não descobre os traços faltantes, que chamamos de travas, ela fica orbitando em torno de si mesma e não aprofunda a autopesquisa. Pode, inclusive, esgotar recursos de pesquisa e a sua autopesquisa fica superficial, dermatológica, porque é preciso descobrir aqueles traços que faltam para poder tirar da sua pseudosfera, da sua energia, o traço fato. Então é prioritário descobrir esses traços faltantes aí, que às vezes são bastante antigos. Né? Outro aspecto que eu quero destacar aqui na autopesquisa e que ali está é o auto-mater pensene. Esse mater pensene tem um pensamento dominante. O que nós precisamos descobrir é exatamente o pensamento dominante. O que ele orienta e para onde ele direciona. O pensamento que domina no mater pensene já nos leva naturalmente para o lado da ectopia afetiva ou para o lado da afetividade. Então ele já nasce sendo de um aspecto mais traforista, mais construtivo, né? Ou de um aspecto mais de negação, mais fardo. Então há uma diferenciação já desde o início. E isso é caracterizado pelo quê? Pelo que está no outro item. Pelo modelo, está no ponto 3, casuístico condicionado. Então vamos imaginar, tá, que em uma vida qualquer, em um século qualquer das nossas existências, nós tivemos um determinado trauma. Uma fissura, um trauma, uma carência afetiva não trabalhada. Ficou gravada na nossa história. E vida a vida, seriex a seriex foram ficando gravadas, marcadas, foram ficando essas cicatrizes e nós não conseguimos trabalhar com elas. Chega um momento tal que isto gera um condicionamento que não é cerebral. Por quê? A cada vida terminamos com este corpo biológico, terminamos com este sono. Fica gravado naquilo que se chama paragenética, que é a história de vocês até hoje. Ela está gravada. Todos vocês têm uma história que pode ser acessada. Tem códigos que vocês estabeleceram. Então, descobrir quais os códigos que eu coloquei. Não é o DNA que influi, embora importante. A história da consciência está bem além do código genético. Prioridade, entender? Sim, que meus colegas estudam muito na genética, na epigenética e tudo mais. Mas o que nós precisamos compreender é o que tem no meu paracódigo, nessa genética que representa a minha história toda. E que vocês são os especialistas, mesmo que não tenham tudo claro ainda.
Mas é lá é que estão todos os arquivos de vocês de todas as vidas. Tudo que já fizeram, sentiram, escreveram, assistiram, a ficha evolutiva de cada um, lá está, nesta paragenética. Então vale a pena esse esforço para descobrirmos esta nossa história, Conceição, esta paragenética. E o que fica, então, tem a paragenética, né? Isso aí, tudo bem. E o paracérebro? Exatamente, porque está lá. Está lá junto? Junto, no próprio paracérebro. Então, o colega está nos perguntando sobre o cérebro extrafísico, né? Neste livro aqui, nós escrevemos sobre os 4 cérebros. Na verdade, deveríamos ter escrito sobre os 5 cérebros. São 5 cérebros que nós temos. Dos quais, o prioritário é o paracérebro. É o cérebro extrafísico, porque lá é que está toda a nossa memória. As pessoas de terceira e quarta idade se preocupam muito com a memória. E nós vamos escrever um livro, estamos quase concluindo, para editar na Feira do Livro deste ano, que aqui está, que é exatamente a autoconsciência, o sentido da lucidez na terceira e quarta idade. Prioritário, sem dúvida, a memória cerebral precisa ser entendida e mantida turbinada. Tá? Porém, precisamos saber o que tem na nossa história, que vai além da memória cerebral, que é o que se pergunta, e que podemos dizer na holomemória, a memória de todas as vidas de vocês até hoje. Essa é a principal pesquisa a ser feita para termos essa autoconsciência. Mas não se preocupem se vocês ainda não têm isso na mão. Alguns de vocês têm, outros não. Isso se desenvolve, se descobre. À medida que nos auto-pesquisamos, vem naturalmente aparecendo. Sem dor, sem sofrimento, não precisa nada disso, não estamos aqui para sofrer. Aliás, autoafeto é sermos felizes e procurarmos fazer com que os outros também sejam felizes. Isso faz parte do autoafeto. Tá? Felicidade é prioritária, é importante, é necessária e não tem ninguém que tenha nascido para sofrer. É um engano nosso se pensarmos assim. Não há essa cláusula dentro da evolução de dor ou de sofrimento, nada disso. Né? Nós optamos por falta de lucidez naquele momento, mas podemos trabalhar também bem conscientes com esse sofrimento se ele surgir. Então temos hoje 11 modelos. Esses modelos não serão detalhados hoje, porque senão terminaríamos com a palestra só trabalhando com os modelos. Mas convido vocês, se quiserem assistir na próxima quarta no nosso laboratório de autopesquisa, onde vamos detalhar mais os aspectos desses modelos de cada Mater Pensene. Se vocês acharem interessante, posso dar uma lida rápida do Mater Pensene de cada um. Então, no primeiro modelo que nós temos aqui, o Mater Pensene é o seguinte: o afeto pessoal está condicionado ao resultado profissional e financeiro. Então a pessoa se confunde com o que ela ganha, com o que ela recebe. E se ela tem dificuldades financeiras, ela se deprecia. Tá? Tem 11 indicadores, alguns têm 12, outros têm, depende de cada caso, que vamos trabalhar para que a pessoa possa compreender isto melhor. Segundo modelo, o afeto pessoal depende do afeto dos outros. Então, se as pessoas não gostam de mim, eu não tenho afeto e faço de tudo para que os outros gostem de mim. O que é uma dificuldade, porque a pessoa vai se condicionar a esta situação. Às vezes até se adaptar às situações esperadas para pretensamente obter o afeto. É um engano nosso. É um Mater Pensene a ser trabalhado. O afeto pessoal depende do meu espaço defendido e conquistado. Aquelas pessoas que têm mais do que a gente costuma colocar, as armas na mão. Está normalmente mais na defesa de um ataque que nem houve. Mas a pessoa está habituada a defender-se, a reagir, a ser mais reativa a tudo. Né? Então ela terá mais dificuldade com o convívio,
as relações e assim por diante. Quarto modelo. Estou dando uma visão bem rápida, tá? O afeto pessoal está bloqueado, pois não mereço. Sou imerecedor. E se a consciência se considera imerecedora de algo, ela naturalmente se pune. Escapa do processo, às vezes até de evolução, por isso, pelo autoconceito e autoimagem, mesmo apresentando, às vezes, uma imagem de arrogância. Mas é uma estereotipia, é uma máscara. A pessoa pode ter aquela imagem de arrogância e dentro dela ter a ideia de não merecer. Aí precisamos trabalhar. O afeto pessoal depende da dor suportada. Então a pessoa está constantemente em dor, traz dor, sente muita dor, real, não é imaginária, não. Por psicossomatizações, por N situações, às vezes até por se sentir culpada, por achar que precisa da dor para caminhar e assim por diante. O afeto pessoal está relacionado com o prazer da alimentação, que vem suprir a carência afetiva. Geralmente a pessoa é mais obesa, tem mais dificuldade com isso, porque no momento que surge a carência, ela supre com a alimentação. Né? Então é algo bem usual até hoje em dia ser trabalhado. O afeto pessoal está relacionado com a liberdade total da independência irreal. Ninguém aqui é independente. Vejam bem o que eu estou afirmando. Concorde ou discorde, pode. Nós somos todos interdependentes. Cada um está refletindo no outro, está recebendo a influência do outro. Então é irreal ir lá para a Austrália para buscar uma independência que não existe. Isso é muito comum dos jovens que escapam, vão para qualquer lugar buscando algo que não está bem aqui e pensando que essa independência existe, né? Buscando aventura em todas as áreas, a vida para ser aproveitada, balada com amigos e tudo mais o tempo todo, né? E não vai suprir a carência afetiva da consciência. O afeto pessoal depende da autonomia pessoal exagerada. Eu mando no espaço, olha, aqui ninguém está. O exagero da autonomia, claro que precisamos de autonomia, sem dúvida, mas ela tem que ser equilibrada, porque senão a pessoa não vai ficar em grupo. Ela terá dificuldade na continuidade do grupo. Ela vai buscar mais se isolar. Às vezes, resultado de vidas um pouco mais déspotas, alguma qualidade neste sentido, ou até de uma autocobrança excessiva, desequilibrada. Né? O afeto pessoal exige emociogênese lacrimosa. Não estou dizendo nada contra as lágrimas, tá? Elas às vezes aparecem, podem até serem necessárias. O problema é eu ficar nessa emocionalidade e não entender o contexto, tá? E para algumas pessoas tem que ter a lágrima. Outro dia dizíamos, e aqui eu quero lembrar, que a própria lágrima é tóxica. Ela tem um componente tóxico, ela já sai por isso, ela já sai com toxicidade. Mas não deve ser reprimida em absoluto. Deve ser compreendida, entendida, para que não seja necessário o choro, né, todo dia, uma emoção desequilibrada aí todo dia. O afeto pessoal depende da hipercriticidade. Então a pessoa que é doutora na crítica dos outros, mas a sua autocrítica não existe. Tá? Isso é bem usual de acontecer. Então se especializa em ver problema e dificuldade nos outros. Tudo que acontece depende do outro, não de mim. Normalmente a autocrítica é frágil. A pessoa tem dificuldade em se perceber. Né? O afeto pessoal depende do modelo social previsto. Ou seja, do que esperam de mim. A pessoa se formata, faz um modelo e persegue esse modelo social, que todos esperam, se adequa ao modelo social e se encolhe dentro desta formatação para se adequar ao esperado pela sociedade, pelos outros,
não usa a sua força energética normalmente, os seus potenciais não têm usado, né? Rejeita às vezes até seus próprios traços fortes, né? Não consegue fazer seu tempo, não consegue fazer seu espaço e às vezes pode se tornar perfeccionista por tentar corresponder a esse esperado. Perfeccionismo é irreal, não existe, um engano, uma falácia nossa, né? Aqui dei uma ideia, tá, para vocês. Todos os modelos representam alguma carência afetiva, tá? Mas todos eles podem ser trabalhados e ótima oportunidade de aprendizagem superados, tá? Exatamente pelo esse autoafeto.